Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast do professor Wagner Pires. Aqui você aprende a dominar o manejo de pastagem nas águas e na seca e dobrar a rentabilidade da sua fazenda. O tema de hoje nós vamos tratar sobre capins que têm maior tolerância a solos de baixa fertilidade. Vamos proporcionar dicas para selecionar as espécies ideais para melhorar seu pasto e a sua rentabilidade. E agora daremos voz ao anfitrião, ao dono desse podcast. Tudo bom, professor Wagner? Tudo bom, Lília? Como é que vai? É um prazer estar novamente conversando com você. Imagina, o prazer é meu aqui, de todo o time que acompanha o teu trabalho. Professor, vamos direto ao ponto? Bora lá! Me diz uma coisa, quais espécies de capim apresentam maior eficiência na absorção de nutrientes em solos pobres? Bom, Lília, a fertilidade do solo é um ponto em que nós podemos mexer. Nós não podemos mexer em área em questão de topografia, nós não podemos mexer em relação ao clima, se chove ou não, podemos sim colocar uma irrigação, tá? Nós não podemos mexer também na questão de temperatura, tá? Dias quentes, dias frios, dias menores. Então tem pontos que nós não podemos alterar a natureza. Porém, fertilidade é possível. O que ocorre, Lília, é que muitas vezes o pecuarista fala para mim assim, Wagner, olha, tá aqui a análise de solo que você pediu, nós fizemos, e está comprovado que nós estamos com o solo pobre em fósforo, nosso terreno está ácido e tem poucos nutrientes disponíveis. Mas eu não tenho dinheiro agora para mexer. O que eu faço então? Então, nós temos que adaptar. Se o pecuarista fala para mim o contrário, que ele vai plantar e depois ele pretende adubar, eu posso até arriscar plantar um capim mais exigente em fertilidade, que não seria o caso desses. Mas se o pecuarista já é taxativo e fala assim, não, eu não tenho intenção de arrumar essa área ou não tenho disponibilidade financeira. Então, nós precisamos proteger o solo, nós precisamos gerar comida e nós precisamos manejar. Que capim usar? Então, vamos entrar na pergunta que você me faz. Nós temos algumas gramíneas que são tolerantes à baixa fertilidade. Elas não são tão exigentes, elas conseguem produzir mesmo com baixa fertilidade, tá? Quais são elas, Lília? Olha, nós temos a umidícula, nós temos a dictioneura, nós temos a decumbens, Brachiaria decumbens, nós temos a gramíneas, como por exemplo o andropógon, tá? E aí nós temos algumas que são gramíneas em formato de muda, como por exemplo o bengo, ele produz bem também numa baixa fertilidade, né? E aí vai o tangola e essas gramíneas, o canarana, eles vão produzir com uma média a baixa fertilidade. O que não pode? Não pode o pecuarista pesar a mão, botar mais gado do que deveria. Essas gramíneas, Lília, elas produzem, a produção delas é limitada em termos de produção, porém ela consegue sobreviver. Mas se o pecuarista intensificar muito, ele vai ter problema. Então, veja se eu entendi e se quem está chegando na pecuária agora, porque nós temos, inclusive, muitos alunos que nem fazenda comprarem já estão estudando. Olha, isso que é exemplo, né? Veja se eu entendi, professor. Quer dizer, então, que se o solo tem baixa fertilidade, um solo pobre, a pessoa não tem dinheiro para nutrir. Então, a solução ela é escolher capins que não sejam tão exigentes, é isso? Se ele não tem a pretensão a curto e médio prazo dele mexer nessa fertilidade, eu recomendaria essas gramíneas. Isso não quer dizer, Lília, que se o pecuarista amanhã ele resolver adubar, calcarear, fosfatar
fazer um potássio, um nitrogênio nessa área, ele não vai produzir mais. Claro que ele vai produzir, mas essa gramínea que ele tem lá, por exemplo, a Brachiara decumbens, ela não vai acompanhar, não vai entregar uma resposta que, por exemplo, um Zuri, um Paredão, um Mombaça entregaria. Tá? É uma gramínea um pouco mais limitada, porém é uma gramínea boa, é uma gramínea que protege o solo, é uma gramínea que fecha bastante, fecha bem, uma gramínea que rebrota rapidamente. Então ela vai, com todas as limitações, ela vai entregar mais do que se não for adubada. E como a estrutura radicular desses capins afeta a sua capacidade de sobreviver em solos de baixa fertilidade? Bom, aí entra um ponto muito importante. O que acontece? Primeiro, eu estou trabalhando com, vamos pensar no caso de uma decumbens, uma gramínea com um hábito decumbente. Eu estou trabalhando com uma umidícola, que é uma estolonífera. Normalmente essas gramíneas elas tendem a proteger mais o solo e fechar mais, mesmo com uma baixa fertilidade, tá? Feito isso, eu vou administrar um manejo, não vou judiar do pasto. É muito importante que o pecuarista tome cuidado e não abuse no manejo nessa situação, que é onde ele tem um solo fraco, onde ele tem um solo de uma camada mais rasa, então aí ele vai administrar essa planta, cuidar dela para que ela não escasseie na área e o solo não fique exposto. Professor, agora é uma curiosidade pessoal aqui, né? Porque como eu acompanho o seu trabalho, eu tenho que estudar também. Você já está ficando um Wagner Pires, Lília. Gente, não, olha, eu nunca vou chegar lá, não tem jeito não. 40 anos, tá doido. 40 anos de experiência prática, viu, gente, no campo. Existem capins perenes e anuais, é isso? Qual que é a diferença? Não, a maioria, a grande maioria das gramíneas são perenes. O que significa perenes? Vida longa. Ela pode viver 10 anos, 5 anos, 10 anos, 20, 30 anos. Tá? Existem as gramíneas que são anuais ou bianuais. É aquela gramínea que ela nasce, ela vive durante um período, ela produz semente, ela floresce, produz semente e depois ela morre. Por exemplo, vamos lá, uma aveia preta. A aveia preta, ela é uma gramínea anual. Você planta todos os anos a aveia preta, apesar que ela pode dar semente e ela se perenizar na área, mas são plantas novas que vão nascer. As plantas velhas vão morrer e a semente dela que caiu vai germinar e nascer. Então, as plantas anuais são aquelas plantas de ciclo, tá? Todo ano você tem que plantar. O milheto, por exemplo, ele é uma planta anual, é uma gramínea, ok? E, professor, existem variações na tolerância à baixa fertilidade entre esses capins perenes e anuais? Existe a variação, Lília, é justamente o nível que você pode conseguir de produção de massa nessas gramíneas, tá? Normalmente, Lília, não se iluda com uma coisa, nem você, nem aqueles que estão nos assistindo. Nenhuma planta entrega milagre, nenhuma planta faz milagre, tá? Se ela é uma gramínea de baixa produção, é uma gramínea tolerante à baixa fertilidade, essa gramínea não vai conseguir ser uma gramínea, jamais uma gramínea de alta produção. Ela pode ser média, mas alta ela dificilmente será. E isso também interfere não só no volume de massa, mas também na qualidade da massa. E isso acaba comprometendo o GMD do gado, o ganho do que o gado vai entregar para a fazenda no dia a dia. Você explicando essa questão aí de que não existe capim milagroso, o pecuarista fica esperando, né, pela produção aí, a criação de um capim mágico, né, professor? Infelizmente, Lília, o pecuarista ele se ilude achando que
que vai aparecer aquela gramínea milagrosa que vai resolver todos os problemas deles. Uma única gramínea. É problema de encharcamento, é problema de fertilidade, problema de topografia, problema de vaqueiro, de manejo, tudo. Não existe essa gramínea. Bom, olha só, quero falar com você que está aí do outro lado. Viu só que o canal do professor Wagner Pires cresceu, minha gente, graças à sua contribuição. A gente está aí com mais de 15 mil seguidores. Parabéns ao nosso time também, o Gabriel, João Pedro, Maurício, todo o pessoal aí do bastidor colaborando para isso, e principalmente parabéns para você que curtiu, que compartilhou, que começou a seguir o canal. E aí eu aproveito esse momento de comemoração desses 15 mil seguidores para pedir para que você já curta já esse vídeo, que você compartilhe esse conteúdo que é muito importante. Lembre-se de que o seu vizinho tendo um bom manejo, cuidando também da pastagem dele, isso é um benefício também para a sua fazenda. O professor já explicou isso a fundo em outros podcasts, vai lá dar uma pesquisada também. E se você está por aqui, caiu de paraquedas, está gostando do conteúdo e ainda não segue o professor, por favor, ajude a gente aí a chegar aí nos 16 mil, 20 mil seguidores. Parabéns, professor, aí pela marca dos 15 mil. Beleza, Lília. E também no Instagram nós já estamos beirando aí quase os 90 mil. E vamos para frente, vamos passar dos 90 e vamos embora. Desafio no Instagram 100 mil, gente. Já anota aí, @Wagner Pires Professor. Lembrando que Wagner é com W e o G é mudo. @Wagner Pires Professor, o Instagram aí, a gente querendo atingir a marca dos 100 mil seguidores. Bora lá, então. Professor, quais benefícios econômicos podem ser observados ao utilizar capins que demandam menos, digamos, insumos em solos pobres? Bom, quais os benefícios? Você vai agredir menos o solo, porque normalmente essas plantas são mais adaptadas, tá? Então, aquele pecuarista que ele tem outras prioridades na fazenda dele antes de chegar no momento da adubação, ele pode ficar tranquilo que aquela planta vai sobreviver a essa dificuldade, mais essa dificuldade. Então, isso é muito bom para um pecuarista que tem necessidade de fazer controle de plantas daninhas, que ele tem necessidade de dividir melhor o pasto, tá? Antes de fazer a adubação. Então esse é um grande benefício, que o pecuarista fica mais tranquilo no seu dia a dia. Porém, o pecuarista também tem que ser modesto e correr mais devagar, vamos assim dizer, né? Ele buscar a intensificação de uma forma mais modesta e com o pezinho no chão, tá bom? Agora, como que a utilização de capins, esses capins adaptados a solos de baixa fertilidade, essa utilização desse capim impacta a conservação do solo a longo prazo? Olha, Lília, o pecuarista tem que entender o seguinte: ele compra um bezerro, ou a vaca dele entrega para ele um bezerrinho, esse bezerrinho vai mamando na vaca, depois ele desmama, ele vai começar a ganhar peso e depois ele vai para a engorda, e um belo dia, esse bezerro que pesava 80 quilos, esse bezerro está pesando 500, 600 quilos. De onde saiu isso, Lília? 500, 600 quilos contra 80. Então aquele bezerro nasceu com 80 quilos e aquele bezerro, aquele boi pesado, está pronto para ir embora para o frigorífico pesando 500 a 600 quilos ou até mais. Então isso tudo que está acumulado, que se acumulou na carcaça do pecuarista, Lília, aquilo ali é cálcio, é fósforo, é potássio, é zinco, é manganês, é molibdênio, é tudo que o pecuarista, que o solo precisa, que a planta precisa e que ela entrega para o gado. Para você ter uma ideia, Lília, um bezerro de mamando a caducando, como eu acabei de falar aqui agora, ele vai extrair do solo 4,5 kg de fósforo. E a fazenda dele é extremamente pobre em fósforo, porque o análise ele já me mostrou e está escrito ali. Então, ele tem que entender
que ele só tirar, vai chegar uma hora, Lília, que ele vai precisar repor, devolver. Ah, mas se eu plantar essa gramínea que você acabou de falar, professor, que ela tolera a baixa fertilidade, mesmo assim, essa gramínea vai necessitar de uma fertilidade melhor. E se o pecuarista quiser encurtar mais ainda o prazo dele de produção, ele vai ter que começar a dar um agradinho, dar um algo mais para a pastagem dele. Professor, tem vendedor aí que, para poder vender, o capim fala para o pecuarista: olha, esse daqui tolera a baixa fertilidade. Se você tranquilo, você plantar isso daí, ó, não precisa adubar, não precisa fazer nada. Tem esse papo de vendedor aí? Infelizmente tem, Lília. Infelizmente tem. A gente se depara aí com pessoas que agem, às vezes, na maioria das vezes, com má fé, querendo iludir o pecuarista, que compra o produto dele e que aquele produto vai ser milagroso para ele. Isso infelizmente, isso é enganação. Olha, vou te dar um exemplo. Nós estamos entrando numa nova era, num novo tempo da pecuária. Por quê? Porque hoje a gente está começando a ver muitos híbridos de gramíneas forrageiras. E as empresas levaram anos e anos e anos para desenvolver esses híbridos. Tá? E o que é um processo de híbrido? É um cruzamento que você faz, ele produz uma quantidade enorme de descendentes. E aí o melhorista, ele vai lá e ele testa, ele experimenta todos esses materiais que foram produzidos. E ele vai ver, esse aqui é melhor que esse é pior do que aquele, e ele vai descartando os ruins e ficam com os melhores. E os melhores são o quê? Mais produtivos. Então, Lília, o que ocorre? O híbrido, quando ele é lançado no mercado, ele é uma gramínea que automaticamente vai produzir mais, vai entregar mais e, por consequência, vai ser mais exigente em fertilidade. E tem empresas que lançam híbridos no mercado falando que o material dele é tolerante, é altamente produtivo, mas é tolerante à baixa fertilidade. Isso não existe. Então tá claro, hein, gente? O professor tá falando aí, ó. Tô olhando para essa câmera agora. Isso é conversa fiada, conversa para boi dormir. Tá? Não existe isso que o vendedor queira só para poder vender, que vai tolerar, não precisa fazer mais nada. Precisa sim. E para você saber como fazer do jeito certo, dominar o manejo de pastagens nas águas e nas secas e dobrar a rentabilidade da sua fazenda, continue acompanhando o professor Wagner Pires aqui no YouTube e lá no Instagram dele, @WagnerPiresProfessor. E fique atento também aos podcasts lá do passado, que já está no ar. Vai lá, assiste tudo, tá bom? Que você vai saber direitinho como manejar a sua pastagem. Professor, você estava falando do bezerro, né? De mamando a caducando, passando de 80 quilos para 500 quilos. Existe pecuarista que não consegue atingir esse peso? Olha, Lília, que ele não consegue, ele acaba conseguindo. O problema, o que é? É o tempo que esse animal vai levar para entregar para o pecuarista esse peso. Seria o famoso boi velho. Ah, hoje em dia, Lília, o mercado é comprador hoje de um boi que recebeu o nome de boi China. O que é um boi China? É um boi que ainda tem dentição de leite. É um boi precoce, tá? É um boi que você, com 18 meses, com 20 meses, esse boi está pronto para ir ao abate, tá? Então, um animal precoce, já pesado, já gordo, pronto para o abate. Esse animal faz o quê? Ele entrega para o pecuarista mais rapidamente a parcela de produção dele. Ele faz o giro do dinheiro da fazenda ser mais rápido e se tornar
o negócio da pecuária se tornar mais lucrativo. Agora, eu só consigo fazer o boi China se eu tiver pasto de qualidade. Para ter pasto de qualidade, eu tenho que trabalhar considerando que pastagem é uma lavoura, uma cultura, e você precisa adubar, precisa fazer manutenção, precisa fazer as correções nessa lavoura. Você viu, gente, está tudo ligado à pastagem, né? A qualidade, o peso do animal, a qualidade da carne. Aliás, professor, boi velho dá carne ruim? Não, não é que é carne ruim, Lilian, é uma carne mais dura. Você pode meter a carne na panela de pressão e fazer um músculo, né? O músculo é gostoso e tal, mas você vai ter que cozinhar a carne para poder deixar a carne um pouco mais macia. E o mercado não é comprador desse tipo de carne, tá? Então o pecuarista tem que entender e por que às vezes o frigorífico não paga para ele aquilo que ele gostaria de receber, porque o animal não apresenta a qualidade desejada. Viu só, às vezes você reclama do frigorífico, não vou entrar em questões, no mérito de questão de mercado nem nada, a gente está falando aqui de qualidade de carne. Então, às vezes não paga o que você quer por causa disso, por causa da qualidade. E tudo começa onde? Lá na pastagem. Voltando então para o nosso tema de hoje, que são os capins mais resistentes a solos de baixa fertilidade. Esses capins, professor, eles podem contribuir para a biodiversidade e estabilidade do ecossistema ali local? Olha, até contribui, Lília, claro que contribui. Porém, o que acontece? Se o pecuarista conseguir produzir sem estragar o meio ambiente, já é uma glória para ele. Agora, será que esse pecuarista vai pôr dinheiro no bolso como ele colocaria, trabalhando de uma forma diferente, trabalhando como uma cultura? Não, infelizmente não. Professor, existe algum método de plantio para estabelecer esses capins em solos de baixa fertilidade? Olha, Lilian, o que acontece? Quando você tem um plantio numa área de baixa fertilidade, você automaticamente vai ter a germinação do capim, e esse capim ele vai desenvolver muito mais lentamente do que ele desenvolveria num pasto com alta fertilidade, porque na alta fertilidade ele vai ter mais enraizamento, mais desenprodução de capim, mais fotossíntese e vai ficar pronto mais rápido. Então esse pasto vai ficar pronto mais tardiamente. E aí é todo um conjunto de tecnologias. Você não vai ter pastagem, não vai conseguir formar uma pastagem de qualidade, vai demorar, vai ter planta daninha, vai ter mais pasto sujo. Então tudo isso vai acabar prejudicando a fazenda e a remuneração da fazenda. E é claro, o resultado que esse boi vai entregar vai acabar de levar o pecuarista para uma situação aí mais deplorável, mais difícil. E como é que isso pode ser ajustado, professor? Você tem um capim, como por exemplo, eu acabei de falar para você, uma decumbis, uma umidícula. Você pode adubar esse pasto? Com certeza. Você pode adubar e terá um bom resultado. E aí, você vai fazer o quê? Vamos adubar. Vamos adubar gradativamente, vamos adubar aos poucos. Nada impede, Lília, que mais para frente você parta para uma diversificação na fazenda e comece a trabalhar com capim mais exigente. Lembra, Lilian, que eu sempre falo nas minhas aulas o seguinte: nós precisamos trabalhar com um mínimo de 3 gramíneas. 3, tá? Então, e eu não estou falando de você misturar 2 ou mais gramíneas no mesmo pasto. Estou falando de plantio só aquela gramínea. Então, se você tem que ter pelo menos 3 gramíneas para fazer um bom manejo, para fazer uma diversificação e ter um melhor resultado. E aí, nessa diversificação, você pode escolher gramíneas de alta produção e mais exigentes num determinado setor e no outro uma gramínea menos exigente e menos produtiva.
Ó, deixar isso bem claro, para depois não falar, não, o professor falou que pode usar 3 gramíneas, mas não são misturadas, não é para Não. misturar. Ele está falando em pastos diferentes, tá? Tá claro isso? Tem que deixar isso bem claro. Porque eles têm mania, né, professor? Não, Misturar é uma coisa demais, muito Lilian. comum. Demais. O que que acontece? Fica um pasto bonito, fica lindão. Dá dinheiro no bolso? Não dá dinheiro no bolso do pecuarista, porque o bovino, ele é seletivo. Ele escolhe o capim que ele vai comer e ele anda mais. Quando ele anda mais, ele engorda menos. Olha só, feito tudo isso, professor, tem que ter um monitoramento, né? Quando você coloca lá um capim mais, mais resistentes a solos de baixa fertilidade. Às vezes tem pecuarista que vai lá e larga a mão. Então, como é que tem que ser feito esse acompanhamento, esse Olha, monitoramento? veja bem, Lilia, o fato dessa gramínea ser tolerante a baixa fertilidade, isso não quer dizer que você não precise fazer manejo. Você não precisa manejar, ter o período de descanso, ter o período de pastejo. Então você precisa ter esse tempo de uso e tempo de descanso. Isso é fundamental. Você pode ter um pasto sem adubo, você pode ter um pasto de gramínea de baixa produção, mas você pode dividir, ter vários pastos e você entrar em um, sair para o outro e vai deixando aquele pasto descansar. Nós sabemos que a rebrota é mais lenta, a rebrota é mais demorada, mas isso tudo dá um bom resultado se você fizer um manejo correto. Então, são coisas distintas. Você não vai adubar, mas você tem que saber manejar. Professora, a gente conversou lá no começo e você pontuou que alguns pecuaristas dizem que não têm dinheiro no momento para poder nutrir o solo. E aí você deu aí ao longo do nosso bate-papo algumas alternativas, mas são alternativas provisórias, né, professor? Porque ele vai ter que fazer um caixa para poder nutrir o solo, não vai não? Sim, Lília, o pecuarista tem que entender o seguinte, que um dia ele vai ter que entregar a fazenda dele, a propriedade dele, para seus filhos e netos. E como que ele vai estar entregando essa fazenda? Como é que vai estar essa fazenda? Essa fazenda vai estar de baixa produção ou ela pode estar bastante produtiva, bem manejada, sem degradação. Então, seja lá qual for o formato que ele vai entregar, ele tem que entregar ela melhor do que ele pegou. E a melhor forma para fazer isso é você fazer gestão do solo, da planta e do animal, que são os 3 pontos que eu apresentei no nosso workshop e apresento no nosso curso. Você trabalhar com solo, planta e animal, fazendo gestão de tudo, procurando melhorar os 3 ao mesmo tempo. Professor, tem algum ponto que a gente não tenha tocado e você queira reafirmar aí para o pessoal? Tem um ponto muito importante. Eu quero que você, pecuarista, que está assistindo, você duvide do que eu estou lhe falando. Duvide do Wagner Pires. Duvide e experimente. Faça um teste. Faça uma avaliação. Aprenda as coisas, mas testando, adaptando a sua realidade. E aí você vai descobrir um novo horizonte, um novo caminho, uma nova forma de trabalhar. Conte para mim, compartilhe com a gente. A gente tem alunos do nosso curso que eles de vez em quando entram lá e falam assim, olha, eu tenho 2 fases na pecuária. Antes do curso do Wagner Pires e depois do curso. Tem gente que fala para mim, olha, professor, como é bom assistir seus vídeos. Ótimo, aprenda comigo, mas acima de tudo, experimente. Faça aquilo que eu estou te propondo, estou te ensinando, estou te colocando numa área pequena. Veja, meça, avalie os resultados e depois tome as suas decisões. Não adianta você falar que não funciona, como tem muita gente
que às vezes entra no Instagram e fala, isso é muito bacana, mas aqui no Nordeste não funciona, aqui para pecuarista pequeno isso não funciona. Funciona sim. Funciona pecuarista grande e pecuarista pequeno. Eu presto consultoria para todos os tamanhos de pecuarista. Mas principalmente eu presto consultoria e eu gosto de ensinar aquela pessoa que quer aprender, quer evoluir, quer mudar, não está contente com a sua situação e quer algo mais. Então pense nisso, avalie e ponha em prática. Obrigada, professor. E, gente, é isso daí. Se fala que não funciona, é porque não aplicou. Para dizer que não funciona, você precisa aplicar. E o sucesso que você não tem, é sempre que eu sempre digo isso, o sucesso que você não tem está na sementinha do conhecimento que você ainda não plantou. Continue acompanhando ele aqui no YouTube. Já aproveita, se não curtiu, curte, compartilha, comece a segui-lo. E a gente volta semana que vem com mais informações, com muito mais conteúdo no podcast do professor Wagner Pires. Professor, muito obrigada, viu? Até mais, pessoal. Até a próxima.